mensagem dessa manhã. Eu quero que você leia comigo o tema da mensagem. Amém? Qual o tema? O maior desafio de um vencedor. Amém. Quando você lê juntamente comigo esse tema, eu acredito que é um tema que não tem dificuldade de ser compreendido. Você concorda comigo? Ele é simples, ele não é carregado de muitas informações, ele é um tema objetivo, sim ou não? O maior desafio de um vencedor. Então você não precisa se esforçar muito para compreender esse tema. Ele é um tema objetivo, límpido, não é um tema complexo, mas é um tema que, no mínimo, ele nos pede, é um tema que, no mínimo, ele exige da nossa parte nós realizarmos uma pergunta. Quem é que se arrisca em dizer qual é a pergunta? Qual é o maior desafio de um vencedor? Ora, não é um tema complexo, eu já disse, mas é um tema que nos faz pensar a respeito ou investigar qual é o maior desafio de um vencedor. Se existe um desafio que é maior, muito possivelmente nós iremos pensar em outros desafios que são o quê? Menores do que esse desafio. E existem muitos desafios na vida cristã, sim ou não? Sim ou não, queridos? Existem desafios? Se você tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos de caminhada, 30 anos, não me importa. Todos nós já passamos por desafios, inúmeros desafios, ou ainda estamos passando por desafios na nossa jornada cristã. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Não existe nenhum ser humano que não tenha tido, que não tenha passado, ou que nesse exato momento que eu falo com você, talvez esteja passando por alguma forma de aflição. E ora, são inúmeras as maneiras, as modalidades de aflições e de sofrimentos que apertam o nosso coração, que nos afligem de fato a alma e o corpo. A doença, por exemplo, é uma aflição. Você acorda, de repente, bem e saudável, e aí você almoça, dá 1h da tarde, dá 2h da tarde, foi o que aconteceu comigo esses dias, e aí você vai sentindo a coluna ficar assim, cimentada, igual uma viga. Quem já passou por isso alguma vez? Dor no nervo ciático. E eu falei assim: Senhor, o que eu faço agora? Vou deixar alguém de sobreaviso porque eu vou ministrar no domingo. O que eu faço? Aí eu fiquei naquela aflição do corpo e do coração, porque eu falei para o Senhor, estar no domingo, eu quero estar entre os irmãos, e eu quero também ministrar essa mensagem, mas eu fui o quê? Afligido e alcançado por uma dor, por uma enfermidade, que ninguém escolhe, que ninguém quer em sã consciência, mas acontece. É uma dor de cabeça, e doenças até mais graves que chegam a ser fatais. Mas, de fato e de verdade, no mundo nós temos aflições. Mas eu pergunto a você, será que as enfermidades são os maiores desafios de um cristão? Será que os problemas no casamento são os maiores desafios de um cristão? O problema com a esposa, o problema com o marido, o problema com os filhos, o problema que cerca o mundo todo, da fome, da guerra, isso é o maior desafio? Não. Aí você para e pensa, tá, pastor, eu já sei qual é então o maior desafio de um vencedor. É o pecado. E eu diria que o pecado é um grande desafio. Eu concordo com você, viu, Vera? Eu concordo com você, Marcinho. Concordo com você, Pedrão, que o pecado é um grande desafio, que também nos assedia vorazmente e tenazmente.
Os pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Então, é sim um grande desafio, e não existe ninguém, nenhum ser humano, nenhum cristão que jamais não tenha experimentado o pecado ou os pecados ali na sua experiência. Não importa se é, como dizem alguns, pecadinho, pecado ou pecadão, mas você já experimentou a dor de vencer o pecado desse desafio, sim ou não? É um desafio, mas não é o maior. Ah, pastor, então deve ser de repente a instabilidade, a inconstância, porque tem dia que eu quero servir a Deus, tem domingo que eu amanheço e eu já vou tomar meu banho, eu já quero trocar de roupa e já falo assim: Senhor, que alegria, eu vou tomar café da manhã com os irmãos, eu vou abraçar os irmãos, eu vou cumprimentar os irmãos, eu vou sorrir para os irmãos. E aí tem dia que... E aí você sabe, né? Não vou nem falar as palavras aqui que vieram na minha cabeça. De novo, sentar perto do Marcinho, ninguém merece. Sentar perto da Vera, que fica gritando o culto todo, glória a Deus, aleluia. Isso me incomoda. Esse não é o maior desafio. Não é o maior desafio. Pastor Josué, então afinal de contas, qual é o maior desafio? Nós poderíamos aqui, queridos, construir, fazer uma lista enorme de desafios. E eu quero que você preste atenção na seguinte informação: não se trata nessa manhã de uma mensagem comparativa do ponto de vista quantitativo, que você faz uma lista de desafios e o maior número, e você quer descobrir então qual é o maior desafio. Não é algo numérico, não é algo quantitativo, mas é algo qualitativo, de natureza, de importância e de peso. E uma vez que você compreenda qual é o maior desafio, então todos os outros desafios que são encarreirados, todos os desafios, seja o pecado, seja a dor, seja a frustração, seja a falta de esperança, seja a doença, seja a morte, seja um problema no casamento, seja um problema com os filhos, seja a falta de dinheiro, seja qualquer desafio ou aflição da vida, todos esses desafios, eles são vencidos quando o primeiro e maior e mais importante desafio é entendido, considerado e superado. Diga amém. Pastor, mas então, nos revele que desafio é esse. Qual é o maior desafio de um vencedor? Eu não sei se você parou para prestar atenção nesse tema aqui. Leia junto comigo. O maior desafio de o quê? Um vencedor. Você parou para prestar atenção nisso? Vencedor. Outra pergunta do Marcinho, homem perguntador. Eu gosto de gente assim, que pergunta. Se eu tivesse colocado aqui, pedido para colocar no tema assim, o maior desafio de um cristão, estaria errado? Estaria errado, gente? Não. Ou você não é cristão? Claro que você é. Se eu tivesse colocado o maior desafio de um salvo, estaria errado? Não estaria errado também. Mas as palavras, elas não são lançadas ao vento. As palavras são colhidas e colocadas de uma maneira pensada. Quando veio esse tema ao meu coração, e acontece assim, para quem ministra, os irmãos sabem que acontece assim. Às vezes Deus, ele traz um tema, e traz um versículo, e traz uma porção ou outra, e a gente vai juntando, e veio o tema ao meu coração, e veio um conjunto de textos ao meu coração, e aí eu fiquei preocupado, falei: Senhor, eu não estou entendendo isso aqui. Quem já passou por isso alguma vez? Eu não estou entendendo isso aqui. Eu entendi o tema, eu conheço esses versículos que vieram ao meu coração, mas eu não estou vendo aqui uma conexão, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei o que eu vou pregar a princípio. Mas aí, aos poucos, o Senhor ele foi costurando a palavra no meu coração.
O Senhor aos poucos me fez entender por que seria o maior desafio, não de um cristão, isso não está errado, o maior desafio de um salvo, não que isso esteja errado, mas o maior desafio de um vencedor. Porque o Senhor me fez ir para as páginas do Novo Testamento. Eu quero que você abra rapidamente no último livro do Novo Testamento. Quem acertar não vai ganhar um bombom, mas vai ganhar um aperto de mão. Último livro do Novo Testamento, Apocalipse. Eu quero ler com você alguns versículos do livro de Apocalipse. Mas antes, preste atenção. Apocalipse, capítulos 2 e 3, são capítulos que revelam ou que registram ali cartas, 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Quem já leu isso alguma vez na sua vida? Já leu? E há uma discussão sem fim, sabe, buraco sem fundo, sabe, buraco negro que não tem fim. As pessoas ficam discutindo e ficam perguntando qual é a sua linha de interpretação do Apocalipse. Você tem uma linha preterista? Você tem uma linha ideológica simbólica ou uma linha futurista? E as pessoas ficam presas e preocupadas com a melhor linha de interpretação. Então leia Apocalipse 2 e 3 e dizem assim: essas cartas, elas foram escritas para 7 igrejas da Ásia Menor. Então só serviu para onde? Para as igrejas da Ásia Menor no século I. Então não serve para mim, não serve para você. Aí os outros, não, tudo é simbólico no Apocalipse. Cada vírgula, cada tio, cada ponto, cada ai, cada animalzinho, tudo é simbólico. E os outros, tudo é futuro, é futuro, é futuro, é futuro. E nós, enquanto ministério, acreditamos que o Apocalipse ele é histórico, ele foi escrito sim para as igrejas do primeiro século. Nós acreditamos sim que o Apocalipse ele é simbólico, e nós acreditamos sim que o Apocalipse é a descrição de um movimento e de um percurso totalmente profético que engloba as 7 eras ou períodos ou etapas da história da igreja. Então nessa leitura maior, nessa leitura abrangente ou nessa leitura holística, nós entendemos que tudo o que está escrito aqui deve ser lido com uma visão de acolhimento, uma visão de necessidade. Pastor, o que quer dizer isso? Uma visão de necessidade, é entender que quando você vai à Bíblia, é entender que quando você vai às Escrituras, aquele texto enquanto revelação, aquele texto enquanto palavra encarnada, aquele texto enquanto palavra de Cristo, ele é completamente, inteiramente indispensável para o vencedor. Ele é inteiramente e completamente indispensável para o salvo e para o cristão. Portanto, ele é uma necessidade, ele é necessário para o bom progresso e saúde da minha fé cristã. Diga amém. Apocalipse 2 e Apocalipse 7. Eu perguntei, quem já leu? Todo mundo levantou a mão. São cartas preciosas, cartas importantes, cartas ainda aplicáveis ao nosso dia, embora nós estejamos na última fase, na última etapa. Não vou explicar isso nessa manhã, não é a minha intenção. Mas se você observar as cartas, você vai encontrar algumas particularidades, você vai encontrar algumas peculiaridades. Por exemplo, a carta de Esmirna e de Filadélfia são as 2 únicas cartas que não têm repreensão. Não tem repreensão, tem elogio. As outras cartas têm admoestações, têm repreensão e têm correção, e elas são variáveis, de carta para carta, de tempo para tempo, de período para período, de necessidade para necessidade. Quem está entendendo, diga amém. Mas há uma coisa importantíssima, e eu quero que você redobre nessa manhã a sua atenção para aquilo que eu vou dizer agora. As cartas, elas têm distinções, diga amém. As cartas têm particularidades, diga amém. As cartas têm trechos
que são diferentes, diga amém. Mas há um fio condutor que une todas as cartas. Há uma semelhança, há uma repetição, há algo que se repete em todas as cartas. Quem é que sabe o que se repete em todas as cartas? Diga, Pedrão. Ao que vencer lhe darei. Sim, isso está escrito corretamente. Mas tem algo mais significativo ainda. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês permitem que eu leia pelo menos uns 2 ou 3 versículos? Eu sei que vocês conhecem, mas quem aprova a minha leitura aí? Amém? Então abra aí, Henrique, ajuda nós. Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você percebe que o fio condutor, você percebe que o elemento que costura, o elemento que colige, que reúne todas as informações dos 7 períodos, das 7 cartas, das admoestações, dos elogios, dos encorajamentos, das advertências, do Cristo que aparece a cada igreja, a cada período, a cada pastor, a cada dispensação. O único elemento que se repete, que é igual para todos os momentos da história da humanidade, da história da igreja, é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero dizer para você que 2000 anos depois, eu quero dizer para você que séculos e séculos depois que esse texto foi escrito, não importa se você é preterista, não importa se você é um idealista simbólico, não importa se você é futurista, nós acreditamos que esta palavra é ainda útil, fiel, indispensável e necessária para o vencedor, para aquele que quer ser vencedor. O grande desafio, o maior desafio de um vencedor não é vencer o pecado. Pastor, mas isso é uma heresia, nós temos que vencer o pecado. Calma, eu não disse que nós não temos que vencer, eu disse que este não é o maior desafio. O maior desafio não é vencer as aflições. O maior desafio não é vencer a instabilidade, congrego ou não congrego, leio ou não leio, oferto ou não oferto, faço ou não faço, vou ou não vou, sento na cadeira ou não sento. Este não é o maior desafio. Todos os desafios da jornada cristã, todos os desafios, você pode enxergar isso do ponto de vista histórico, de séculos e séculos de existência da igreja, ou você pode enxergar isto do ponto de vista individual, subjetivo, intransferível, da experiência interna e pessoal de cada um. Você está aqui, meu querido, amém? Você está aqui em Apocalipse. Mas eu não enxergo o meu nome, pastor. Cadê meu nome aqui? Você está na igreja, amém? Você faz parte do corpo de Cristo, amém? E então, seja numa conjuntura geral ou numa experiência individual, todos nós precisamos superar e vencer o maior obstáculo para a vitória de um salvo e de um cristão. Qual é? Dar ouvidos à voz do Espírito. Eu disse, dar ouvidos à voz do Espírito. Eu disse, dar ouvidos à voz do Espírito. É importante para você? É necessário para você? Não importa a quantidade de vezes que você congrega. Não importa.
Isso não vai te dar uma carteirinha ou um passe livre para o reino. Não importa o seu certificado de batismo. Não, isso não me importa. Não me importa uma série de coisas. Porque quando nós fazemos tudo do lado de fora, lembro da minha fala inicial, que nós temos uma baita de uma facilidade para fazer tudo do lado de fora, porque do lado de fora eu sou visto, do lado de fora eu sou aplaudido, do lado de fora eu sou elogiado, do lado de fora eu sou bem visto, do lado de fora vem que a minha roupa é a mais bonita, que a minha camisa é a cor mais bonita, que o meu sapato é o mais caro, que a minha voz é a mais pomposa. Cadê o Marco Serra? É uma voz de radialista. Do lado de fora tudo é visto, tudo é medido, tudo é aplaudido, tudo tem um significado para os homens, mas o verdadeiro culto, a verdadeira razão e existência do nosso chamamento e da nossa vitória em Cristo Jesus é compreendermos cabalmente que o maior desafio de um vencedor é escutar a voz do Espírito de Deus. E é interessante que essa expressão que é repetida durante toda a era da igreja, eu fui rapidinho no original grego, na Bíblia interlinear, português e grego e no dicionário. E eu procurei só 2 termos. Quem tem ouvidos, ouça. Eu foquei no tem e no ouça. Aí fui lá no ouça. Ouça significa de vários e vários significados, que obviamente são possíveis, mas o que mais me chamou a atenção, preste atenção, percepção mental. Anote aí. Ouvir é ter percepção mental. Isso faz sentido para você? Faz sentido para você? Não, fala a verdade para mim. Percepção mental é um dos significados. Isso me chamou a atenção. O outro quem tem, é um verbo, que é possuir, que é ter. Ok, pastor, precisa de dicionário para saber que ter é ter? Não precisa. Mas algo me chamou muita atenção também, que esse ter, esse tem, esse possuir é estar unido a alguém. Gente, isso me capturou, isso chamou a minha atenção. Então, quem tem ouvidos, ouça. Significa que o meu coração, a minha percepção mental, que a minha percepção espiritual, a minha percepção psicológica, a minha percepção interior, ela está completamente unida ao Senhor. É impossível dar ouvidos à voz do Espírito se nós não estivermos unidos ao Senhor. É impossível. Nós tivemos uma conferência extraordinária no final de semana passado. Sim ou não? Eu já falei isso aqui. Mas talvez eu tenha vindo na sexta, talvez eu tenha vindo no sábado, talvez eu tenha vindo no domingo, talvez eu tenha me assentado na primeira cadeira, talvez eu tenha aberto o culto, talvez eu tenha dado os recados, talvez eu tenha louvado, cantado, talvez eu tenha pulado, e todo mundo viu, mas que pastor fervoroso, gente, que pastor isso, que pastor aquilo outro, mas eu não cantei ouvindo a voz do Espírito, eu não orei ouvindo a voz do Espírito, eu não escutei a conferência ouvindo a voz do Espírito, eu não li a palavra ouvindo a voz do Espírito. Aí eu pergunto para você, isso me ajudou? Estar na sexta, no sábado, no domingo, cantar, ofertar, pular, tocar, abrir culto, orar, ser visto, isso ajudou? Não, porque para todos eu estava aqui, mas para o Senhor
que de fato e de verdade esquadrinha o nosso coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é penetrante, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, ela discerne, ela divide, ela separa a alma da medula, das juntas, ela discerne cada pensamento, cada intenção, cada propósito. Somente o Senhor sabe e vê o nosso coração e sabe se os meus ouvidos da alma, se os meus ouvidos do coração, se os meus ouvidos espirituais estavam fechados e cerrados para ouvir a palavra do Cristo. Isso é muito importante. Isso é importante. É estar unido, meu querido. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos então, não é nos acostumarmos, mas nós precisamos, na verdade, é justificarmos o nosso coração à mensagem de Cristo. Nós precisamos unir o nosso coração ao falar do Senhor. Nós precisamos unir os nossos ouvidos aquilo que Cristo tem falado, para então existir transformação, cura, salvação e libertação. Mas trata-se então de uma questão de fé, sim ou não? Eu preciso deste elemento espiritual denominado fé, porque somente nós daremos ouvidos àquilo que o Espírito tem dito às igrejas, a igreja, se nós tivermos fé no nosso coração, se nós então tivermos um coração que diz assim: Senhor, eu quero estar unido ao teu propósito, Senhor, eu quero estar unido ao teu mover, Senhor, eu quero estar unido à tua ação, porque eu, enquanto membro do teu corpo, Senhor, eu enquanto mão, eu enquanto pé, eu enquanto joelho, eu enquanto calcanhar, eu enquanto dedo pequenininho, mindinho, eu enquanto unha, eu enquanto qualquer coisa, não posso dirigir o corpo, não posso dirigir a cabeça, mas eu me coloco a teu serviço, eu me coloco à tua disposição como um vencedor, aquele que está vencendo não porque é capaz, aquele que está vencendo não porque é perfeito, mas aquele que está vencendo porque ouve a voz do Espírito. Eu estou nesse corpo, eu estou nesse movimento, eu estou então, Senhor, unido ao teu coração. Eu estou unido, Senhor, ao teu propósito. Eu estou unido àquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E não importa se os outros vão ver, não importa se os outros vão ou não vão aplaudir, não importa a multidão, não importa o que os outros vão pensar de mim. Na verdade, o que me interessa é estar unido ao Senhor. O que me interessa, Senhor, é ouvir, como um ramo da videira que está intrinsecamente ligado à videira, e sabe, e reconhece, e entende, e confessa: eu só posso frutificar porque a seiva da vida percorre a minha alma. Eu só posso frutificar porque a seiva do Espírito percorre o meu coração. Então eu canto ouvindo a voz do Espírito, eu prego ouvindo a voz do Espírito, eu congrego, eu oferto, eu vou, eu sento, eu escuto, eu leio ouvindo a voz do Espírito. Nós precisamos entender isso. Nós ficamos presos a desafios que são importantes, mas não saia daqui enganado, são menores do que esse grande desafio. Porque se não fosse o maior desafio de toda a história da igreja, Cristo não repetiria por 7 vezes. Sim ou não? Quem entendeu, diga amém. Este é o maior desafio. Quem tem ouvidos? Porque é possível que alguns não tenho. Não, pastor, espera aí, deixa eu pegar aqui. Está tudo funcionando, pastor, olha aqui, o canal auditivo, nem cera tem. Fui no médico
Essa semana passada está tudo limpo, pastor. Escuta o que é uma beleza, é uma perfeição, mas não ouve o Espírito, mas não ouve a voz do Espírito. Pastor, mas como é que eu faço para ouvir? Eu disse que requer um elemento. Qual é o elemento? Qual é o elemento? Fé. É a fé. É a fé de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Amém? É somente pela fé que eu tenho certeza, é somente pela fé que eu espero, é somente pela fé que eu consigo então adentrar nas regiões celestiais e então confessar, não porque compreendo racionalmente, mas porque creio sem dúvida que eu estou assentado em Cristo Jesus nos lugares celestiais. E eu não preciso que me provem isso. Eu não preciso de uma fotografia do terceiro céu. Eu não preciso conversar com Gabriel. Eu não preciso de uma visita de Miguel. Eu não preciso disso, porque o meu coração tem fé e acredita e está unido e justificado à palavra do Senhor e ouve a voz do Espírito. É a fé de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: sim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para quem está perto de você: sem fé é impossível. O que é impossível? Me ajuda aí. O que é impossível? Rafa, o que é impossível? Não se pode fazer. Gostaram da descrição do Rafa? Não se pode fazer. Está certa? Eu posso frutificar se não estiver ligado à videira? Eu posso reagir positivamente se eu não ouvir a voz do Espírito? Sem fé eu não estou ligado, sem fé eu não ouço. Eu posso escutar burburinho, eu posso me alegrar intelectualmente. Nossa, vocês viram a mensagem de sexta? Vocês viram a mensagem de sábado? Vocês ouviram também a mensagem de domingo? Cheguei em casa e fiz um mapa e desenhei tudo. Está tudo aqui construído, cada versículo anotado. Você pode gastar milhões e milhões de páginas de anotações. Você pode pegar as centenas de vídeos do nosso canal no YouTube. Você pode escutar, você pode resumir, fazer resenha, fazer fichamento, fazer mapa mental, você pode fazer uma série de coisas, mas se você não fizer isso, ouvindo pela voz do Espírito e com fé que te une ao Senhor, você não fez nada. Eu vou repetir, você não fez nada. Já sei porque o pastor Josué só prega uma vez por mês, porque ele é Jeremias. Já me disseram que eu tenho um ministério de Jeremias. A fé é o elemento que nos associa à obra do Senhor. A fé é o elemento que nos inclui na bendita esperança. A fé é o elemento que nos faz progredir. Amém? É a fé que é esse elemento. É a fé que fez com que Moisés... Quantos conhecem Moisés aqui? Já bateu um papo com Moisés? Já? Lendo a Bíblia sim, né? Senão é complicado, né, Pedrão? Você, essas histórias aí, já te falei. Moisés, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24. Não precisa colocar não, Henrique, fica tranquilo. Hebreus 11, 24, diz que Moisés, pela fé, ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu passar vergonha e opróbrio com seus irmãos e perseguição, do que desfrutar, usufruir os prazeres transitórios do Egito. Ele preferiu. Por quê? Porque pela fé ele contemplava o galardão. Você percebe isso? Que a fé que traz essa clareza é a fé
o elemento que nós precisamos então para reagir àquilo que você tem escutado? Eu preciso ler um texto com vocês, agora que eu estou na introdução da mensagem. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4. Henrique, você pode colocar, querido. Hebreus capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem lembra do texto que foi lido no início da reunião? Alguém lembra? Hebreus capítulo 3, versículo 15. Eu vou citar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, que é a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 2, apenas esses dois versos. Vamos ver. Olha só. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Queridos, é uma palavra forte? É ou não é? Falar sobre falha, hein? Falar sobre não entrar no descanso de Deus, no reino, mesmo tendo obtido a promessa, é uma palavra forte, não é? Porque, versículo 2: também a nós foram anunciadas, a nós quem? Diga eu, diga a mim também, a nós, do De Volta à Palavra, a nós do século 21, a todos os cristãos, amém? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com quem? Com eles. Mas, tem um mas na sua Bíblia aí? Tem um mais. Se não tiver, você leia um mais aí. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Queridos, isso tem um peso, isso tem uma importância, isso tem, sabe, uma palavra necessária de fato. Eles ouviram a palavra da promessa de adentrar na boa terra de Canaã, que representava figurativamente, que representava simbolicamente o próprio reino de Deus, a manifestação do reino de Deus. Mas o escritor aos Hebreus disse: eles escutaram a palavra, eles ouviram a palavra, eles receberam também as boas novas, como nós também recebemos a boa notícia de salvação, como nós também recebemos a boa notícia de entrar no descanso, de entrar no reino. Mas preste atenção nisso, nós podemos correr um grande e fatal risco. Qual é? De não entrar. Qual é? De falhar. Porque a semelhança deles que ouviram, nós também podemos estar correndo o mesmo risco de ouvir a palavra, mas esta palavra, por não estar acompanhada, eu gosto muito de uma versão que diz misturada, amalgamada com a fé, não surtiu efeito, não lhes aproveitou. O grande conselho do Espírito, o grande conselho do Cristo, nos 7 períodos da história da igreja, é ouvir a palavra, mas é ouvir a palavra misturada com a fé, é ouvir a palavra e dizendo: Senhor, essa palavra é boa, Senhor, essa palavra vai produzir frutos, Senhor, essa palavra é a palavra que eu não escolhi, mas é a palavra que eu necessitei. Senhor, o Senhor me trouxe aqui na quarta-feira, Senhor, o Senhor me trouxe aqui na sexta-feira, no sábado, no domingo, o Senhor me trouxe aqui para escutar a palavra, e eu sei que essa palavra é boa, é aprazível, ela vai trazer frutos, e eu preciso misturar, eu preciso unir
Eu preciso andar junto com esta palavra para que haja produtividade, para que haja aproveitamento. O grande risco do fracasso da jornada cristã é ouvir sem ouvir. Quem entendeu? É ouvir sem ouvir. Nós precisamos ouvir duplamente. Diga amém. Ouvir duplamente. Deus te deu canais auditivos aí para que a palavra ela possa entrar e ela possa ser entendida e ela possa então passar pelo filtro da sua mente, da sua percepção mental, do seu ouvido espiritual, do seu ouvido cognitivo. Mas o mais importante, o maior desafio a ser vencido é pedir: Senhor, toma esta palavra, Senhor, toma essa palavra que eu tenho escutado e faça com que ela repouse e seja assentada nas estruturas mais profundas do meu coração. Faça com que essa palavra, Senhor, que é o próprio Espírito, que é o próprio Cristo, ela possa ser plantada e criar raízes profundas, e criar raízes, Senhor, tão profundas que quando qualquer tempestade, qualquer vento, qualquer problema, qualquer ansiedade, qualquer adversidade, qualquer tribulação, qualquer coisa, morte, vida, anjos, demônios, altura, profundidade, decepções, nada vai ter a capacidade de desarraigar o Cristo do meu coração. Nada, nada. É porque a palavra, ela entrou tanto, a palavra, ela se enraizou tanto, porque eu já não consigo mais enxergar, eu não consigo mais dissociar e separar o que é coração e raiz. Eu não consigo mais separar o que é terra de árvore, de broto e de fruto, porque Cristo está tão unido, está tão misturado pela fé ao meu coração, ao meu espírito, que é impossível existir uma dissociação, é impossível existir uma separação, porque a palavra sou eu, e eu sou a palavra misturada ao meu coração. Diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Então, para que a palavra seja proveitosa, para que a palavra seja frutuosa, frutificante, nós precisamos de um elemento que não se compra, de um elemento que não se aprende, é o elemento espiritual, é o elemento da fé. E a fé que nos faz então vencer esses desafios, é a fé que nos faz vencer o maior desafio, que é ouvir e responder a palavra do Senhor. Eu separei nessa manhã 3 ações, amém? 3 ações, vai dar tempo de eu compartilhar com você nessa manhã. Tenha fé e tenha paciência. 3 ações que são o resultado de quem é um vencedor. Lembram? Quem é o vencedor de acordo com Apocalipse capítulos 2 e 3? Quem é? É aquele que ouve, e ouvir é uma questão de percepção intelectual, mental, e ouvir está o quê? Unido ao Senhor. São 3 elementos. O primeiro elemento, aquele que ouve e vence esse desafio, é alguém que decide e escolhe seguir o Senhor. Diga amém. Decidir seguir o Senhor. Pastor, mas é muito bom seguir o Senhor. Sim, é muito bom seguir o Senhor. É muito bom seguir o Senhor e se assentar com Ele na relva. É muito bom seguir ao Senhor e comer pão. É muito bom seguir ao Senhor e comer peixe.
É muito bom seguir ao Senhor e estar na festa de Caná da Galileia e beber vinho. É muito bom seguir ao Senhor e ver milagres. É muito bom seguir ao Senhor e ver prodígios. É muito bom seguir ao Senhor. Sim ou não? Falei alguma besteira aqui? Tem alguma coisa errada aqui? É bom comer pão multiplicado pelas mãos do Senhor? É bom comer peixe? É bom tomar um vinhozinho? Hein? Transformar a água em vinho, o melhor vinho, não da região, o melhor vinho de todos os tempos. É muito bom? É. Mas e seguir o Senhor até a cruz? E seguir o Senhor até Jerusalém? E seguir o Senhor pelos caminhos da perseguição? E seguir o Senhor sofrendo condenação, injúria, aperto, difamação, fofoca com teu nome? E seguir o Senhor sofrendo toda sorte de perseguições? Isto também é bom? Não, não é bom, mas é possível seguir o Senhor. E o Senhor nos dá pela fé, o Senhor nos dá por ouvir a palavra misturada ao Senhor, esta condição. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, que é um texto lido e relido, e trilido e quadrilido, tantas vezes aqui, que diz que se alguém quiser vir após mim, então disse Jesus a seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui, diga amém. Amém. A outra metade vai se tornar até o final do culto. Glória a Deus, eu acredito nisso, eu tenho fé no Senhor. Diz, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém, quem tem ouvidos, ouça. Se alguém quer vir após mim, faça o que quiser da sua vida, de boa, de beleza, tudo livre, tudo light. Faça o que quiser, não tem problema algum. Pastor já vai começar a pregar dogma agora? Pastor vai começar a pregar usos e costumes agora? Vai introduzir o que, pastor? O sábado, o lava-pé. Vai introduzir o que? Vai colocar uma cruz aqui atrás? Não vou introduzir nada, porque você não precisa de sábado, você não precisa de lava-pé, você não precisa de véu, você não precisa de cruz aqui. Você precisa tanto quanto eu, ou mais do que eu, ou eu mais do que você, mas todos nós precisamos ouvir a voz do Espírito. E aquele que ouve a voz do Espírito, ele responde como discípulo do Senhor: se alguém quiser vir após mim. Ponto número 1, negue a si mesmo. Queridos, negar a si mesmo, olha que recurso maravilhoso, pois você me ensina, viu? Glória a Deus, né? Negue, em amarelo ali, negue a si mesmo, se negue, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz, os desafios que são diários, que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos e vão acontecer. Eu não quero te enganar, eu não vou te enrolar. Nesse ministério ninguém enrola ninguém. Você vai ter aflições, você vai ter desafios, você vai passar por dificuldades. Não congrego mais, domingo que vem não piso mais o pé aqui, porque o pastor não pediu para fazer uma oferta de R$1.000 e ganhar 10 mil. Não pediu, nem vai pedir. O pastor não está fazendo uma caravana para Israel, né? Mas também quem quer agora aí, né? Para Israel, você não quer, né? Você não quer não, né? Vamos lá para Israel. Ninguém quer, mas é necessário negar. Fazer o quê? Tomar a própria cruz e seguir. E isto só é possível de que modo, queridos? Pela fé, ouvindo a voz do Espírito. Amém? Eu só posso negar a mim mesmo quando eu enxergo que eu não sou mais importante do que Cristo. Ué, pastor, mas tem gente que acha que é mais importante do que Cristo. Olha aqui, filma aqui, faz um zoom aqui, Almir. Aqui, Quem sabe qual
com esse sinal aqui? O que é isso aqui? Hein? Tem gente que acha que é mais importante do que Cristo? De montão. Muita gente acha. E quando eu acho que eu sou mais importante do que Cristo, Cristo não vai ser prioridade na minha vida. Se eu acho que eu sou mais importante do que Cristo, Cristo vai estar em quinto, não é segundo não, esquece segundo, em quinto, em sexto, em sétimo, em último lugar. Mas quando eu entendo, pela razão do Espírito, pela escuta do Espírito, por misturar a palavra que eu escuto, a fé, eu então sou capaz, pela força do Senhor, pelo Espírito de Deus, eu sou capaz então de negar a mim mesmo, de mortificar o meu próprio ego, porque eu entendo que o meu ego, o meu velho homem, está crucificado na cruz juntamente com Cristo Jesus. E eu entendo que eu não estou apenas crucificado, que o ego está crucificado, que o velho homem está crucificado, mas eu também entendo, negando a mim mesmo, eu entendo, ouvindo a palavra do Espírito, ouvindo e misturando pela fé, que eu estou ressuscitado e caminhando em Cristo Jesus. Eu entendo isso, e por entender, eu observo, eu penso, eu raciocino, então que eu tenho um papel a cumprir também em Cristo Jesus. Eu tenho um serviço e um chamamento. Pastor, qual é o serviço? É ser médico? Tem algum médico aqui? Professor, pintor, não é aquele que pinta aí bordo do 7 não, pintor. Tem alguém aqui? Mecânico, cozinheiro. Gente, vocês trabalham de quê? Me ajuda aí. Vocês trabalham de quê? Me ensina aí. Se estão ganhando dinheiro em casa, eu também quero aprender. Depois eu encontro com vocês. Não importa o que você faça, o nosso chamamento é servir ao Senhor. Amém? Esse é o nosso chamamento, é seguir ao Senhor, é seguir o Senhor, mesmo passando, na verdade, tendo que passar pela cruz, para que esse velho homem seja mortificado. E aí eu entendo qual é o meu papel, eu entendo qual é o meu valor em Cristo. Irmãos, eu já falei isso algumas vezes aqui nesse ministério, eu já escutei algumas mensagens, eu já escutei alguns textos aqui, sem exagero. Eu não falo isso por orgulho, de verdade. Eu tenho um coração limpo diante do Senhor. Eu já escutei, Marcinho, alguns textos, sem exagero, centenas de vezes. Vocês acreditam nisso? Que depois de 2 décadas, é possível que alguém tenha escutado o mesmo texto centenas de vezes? É possível ou não é possível? É possível, sim. Sim. Mas por que eu estou falando isso para vocês nessa manhã? Porque na semana passada eu escutei 2 textos que me deram um refrigério, que me deram um frescor espiritual, e eu entendi como eu posso seguir o Senhor. Vocês querem que eu compartilhe? Que não é novidade, vocês sabem do texto. Posso compartilhar com vocês? Abra aí, Henrique, Romanos capítulo 8. Esse é o primeiro texto, tá bom? Versículo 29. Quem achou, diga amém. O que diz o texto aí? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, quem é este ele aqui? Quem é este ele, queridos? É Cristo. Este ele seja o que então? O primogênito entre muitos irmãos. Eu já li esse texto, eu já escutei esse texto centenas de vezes, Henrique. Eu já preguei esse texto dezenas de vezes. Eu conheço esse texto, a posição dele na Bíblia, o capítulo, o livro, o capítulo e o versículo. Mas quando eu escutei na semana passada, eu tive a sensação que foi a primeira vez que eu faço parte
de um grupo juntamente com tantos e tantos e tantos e tantos, porque Cristo é o primeiro, Cristo é o primogênito. E aí vem um segundo texto, aguenta aí, para que haja uma conexão, para que haja um entendimento. Eu preciso que os dois textos sejam colocados juntos para a gente conversar. Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Vai rapidinho, Henrique. Hebreus 12, 23. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Você faz parte dessa igreja? Nós temos aqui um primogênito, graças a Deus. Glória a Deus, mas Deus é bom demais. Pelo menos numa multidão aqui de quase 80 pessoas, é uma grande multidão. Nós temos uma pessoa que faz parte da igreja dos primogênitos. Você faz parte da igreja dos primogênitos. Ora, se você faz parte da igreja dos primogênitos, você é o quê? Você é um secungênito? Você é um tercigênito? Você é um quadrigênito? Você é um depoisgênito? O que você é? Você é um primogênito. Pastor, mas Romanos 8, 29 diz que Ele é o primeiro, que Cristo é o primeiro. E aí a grande revelação: Cristo é de fato o primeiro, Ele é o irmão mais velho, e nós também somos primeiros com Ele, nós somos primeiros nele. E quando eu escutei isso na semana passada, eu entendi o nosso papel, eu entendi a nossa posição, que nós, enquanto primogênitos, nós temos uma posição de abençoar o mundo, diga amém. Nós temos uma posição de abençoar aquele que sofre, nós temos uma posição de sermos sustentadores e baluartes da verdade, nós temos uma posição por maturidade, não por merecimento, não porque somos bons, mas porque Deus nos escolheu, nos chamou, nos fortaleceu, e pela voz do Espírito, nós enquanto primogênitos, nós enquanto primícias, que estão plantadas no Senhor, nós estamos amadurecendo o primeiro, nós estamos frutificando o primeiro, e não é para mim, não é para você, mas são primícias que vão alimentar a terra, são primícias que vão alimentar o mundo. Nós somos o celeiro de Deus, amém? Diz assim: o Brasil é o celeiro do mundo, glória a Deus. A China é o celeiro do mundo, glória a Deus. Porque produz trigo, produz soja, produz o que mais? Aí você que é entendido em geopolítica, produz o quê? Produz milho, produz, tudo vem da China, né? Até o Gilson vem da China, produz tudo. Mas presta atenção, nós somos este celeiro, esta riqueza, porque as primícias vão alimentar o mundo. E aí eu preciso ler mais dois textos, amém? Eu estou ainda no primeiro tópico aqui, nem que eu tenha que voltar em outro momento, ou só ler os outros dois rapidinho, mas eu preciso ler esses outros dois textos. Posso ler? Ninguém diz não, né? Amém, glória a Deus, continue assim, Deus está te abençoando. Apocalipse capítulo 21, lá no finalzinho, Apocalipse capítulo 21, versículos 23 e 24. Quem achou, diga amém. Olha só, a cidade não precisa nem do sol. Pausa. Não corra os olhos no texto. Respira fundo. Não é mais de fundo nessa não, tá? É só para você acalmar seu coração. A cidade não de sol. Alguém aqui tem dúvida de qual cidade o texto está falando? Qual é a cidade? A Nova Jerusalém. Essa é a primeira pergunta. Alguém tem dúvida
de que a cidade é simbólica, a cidade é uma representação da universalidade dos eleitos, salvos e constituídos herança do Senhor. Alguém tem dúvida aqui? Não tem dúvida? Eu posso prosseguir no texto? Então, quando você lê que a cidade aqui não precisa de sol, o que você entende? Essa cidade será ou somos, né? Somos quem? Ó a pista, gente, nossa, mas aí ficou. Somos quem? Somos nós. Somente nós? Não. Uma universalidade de eleitos, primogênitos, primícias e o celeiro de Deus, que alimentarão a terra. Diga amém. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Diga glória a Deus. A cidade é iluminada pela glória de Deus, e o Cordeiro é o seu brilho, o Cordeiro é a sua lâmpada. Pastor Josué, mas para que serve esse brilho? Pastor Josué, mas para que serve essa glória? Pastor Josué, mas para que serve essa lâmpada? Para que serve afinal de contas? Eu preciso que você leia o versículo posterior. As nações, aqui diz o quê? Eu vou ler então de novo. A cidade andará mediante a sua luz. A cidade. Estou lendo errado? Pelo amor de Cristo Jesus, alguém se levante e leia esse texto. Leia esse texto. Alguém se levante e leia esse texto. Você quer aplaudir Cristo agora ou depois? O que esse texto está dizendo para nós? Que a cidade não precisa de sol, a cidade não precisa de lua, a cidade é iluminada por Cristo, que é o seu farol, que é a sua lâmpada, que é a glória da cidade. E o texto diz que as nações da terra andarão de acordo, andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, lhe trazem o reconhecimento, lhe trazem então ali os seus presentes, o seu reconhecimento, reconhecendo que Cristo, que somente Jesus Cristo é o Senhor, que somente o nome dEle é um nome que todo o céu se dobrará, que toda língua confessará, que todo o universo depositará a sua mais completa confiança. E a cidade, onde essa cidade estiver, essa cidade será luz, essa cidade será glória, essa cidade será expressão e iluminação para os anjos, para os seres criados de todos os lugares do universo, e para os homens e para os reis da terra, que andarão de acordo com a sua luz. E esse texto é belíssimo, porque diz que as nações andarão à luz da cidade. E há um texto em Apocalipse, coloca para mim, Henrique, rapidinho. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Apocalipse 2, 26 diz assim: ao vencedor. Amém? Qual o tema da mensagem dessa manhã? O maior desafio de um vencedor é o pecado? Aflição? Tribulação? Fome? Espada? Morte? Doença? Desemprego? O maior desafio de um vencedor qual é? Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E aqui o texto diz que ao vencedor é uma das inúmeras promessas que o Senhor tem partilhado para os vencedores. Glória a Deus por isso. E eu me emociono com esta palavra e com esta promessa. E eu nos vejo incluídos nessa palavra. Eu vejo a cada um de nós incluídos nessa palavra. Por quê, pastor? Porque somos bons?
somos os melhores, somos os perfeitos. Não, porque nós estamos ouvindo a voz do Espírito e misturando cada palavra pela fé no nosso coração, e diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Sabe o que é ser primícia? Sabe o que é ser primogênito? É ser rei sobre reis. Eu vou repetir para você, não se escandalize, não saia batendo a cabeça na parede. Ser primícia, ser primogênito é ser rei sobre reis. Você leu isso aqui? Porque diz que o vencedor, que é a nova Jerusalém, que tem o brilho do Cordeiro, que tem a glória e a expressão de Deus, que não precisa de sol, que não precisa de lua, esta cidade luz, essa cidade resplandecente, essa cidade Deus, essa cidade homem Deus, é a cidade farol, é a cidade luzeiro, que irá conduzir todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações e todos os reis da terra, porque reis reinarão sobre reis, porque são os que amadureceram primeiro, porque são os que foram colhidos primeiro, são aqueles que amadureceram. Mas para quê? Para servir, para servir. Não pense você que você está amadurecendo primeiro para ser simplesmente o primeiro da fila, para receber uma estrelinha dourada. Marcinho se comportou, Marcinho tirou 10, veio todo o estudo de quarta-feira, toma a estrelinha dourada, Marcinho, agora reine aqui sobre 5 nações. Loura não se comportou, Loura não congregou direito, não vai receber a estrelinha dourada. É disso que trata a Bíblia? De estrelinha dourada? Esse é o propósito de Deus? Receber uma estrelinha dourada? Receber uma capa azul? Receber uma túnica colorida? Branca? Uma auréola? É receber ouro? É receber prata? Este é o propósito de Deus? Não, nunca foi, não é e nunca será. Mas o propósito de Deus é Deus olhando para a terra desde a eternidade passada, e é claro que nada escapa ao olhar soberano, providencial e completamente onisciente de Deus. É Deus olhando para a terra, é Deus olhando para as decisões do homem, é Deus olhando para o lago de fogo e enxofre, é Deus olhando para os demônios, é Deus olhando para o inferno, é Deus olhando para os homens, é Deus olhando para a morte, para o Hades, é Deus olhando para a fome, Deus olhando para a miséria, para as tribulações. E Deus não fica desesperado, porque Deus tem um plano. Glória a Deus. Ele tem um plano de redenção, de restauração, de cura, de recuperação do homem, porque Deus ama o homem. Deus ama o homem, e por amar tanto o homem, Deus envia um homem, carne, sangue, ossos, envia o Cristo, e este homem na cruz e na sua ressurreição abre um novo caminho, um caminho de primogenitura, um caminho de primícias. Mas para quê? Para quê, pastor Josué? Para eu ser o primeiro da turma? Para quê? Para servir, para seguir servindo o Senhor. Amém? Para seguir servindo o Senhor. Os outros 2 tópicos eu vou condensá-los nos poucos minutos que eu tenho aqui. O primeiro que é seguir o Senhor, amém? E o segundo é servir o Senhor e servir no Senhor, amém? Servir o Senhor e servir no Senhor. Tem diferença aqui? Tem diferença de servir o Senhor.
Vem cá, Pedrão, vem cá rapidinho. Vem cá, eu gosto do Pedrão porque ele tem, pensa num vencedor corajoso. Vem cá, Pedrão, vem cá. Dá um close nesse homem bonito aqui, ó. Vamos supor, Marcinho, vem também aqui você, Marcinho, outro homem bonito também. Disseram, posso fazer um parêntese aqui, queridos? Vou fazer um parêntese aqui, ó. Domingo passado, Partido do Pão, disseram que foi exclusivo, foi o único Partido do Pão que eu tive segurança. Porque pensa só, um cabra de 1,65 m, bem medido, graças a Deus, muito bem medido, no meio aqui, olha o tamanho, eu tenho que ler. Aí tinha um segurança do lado esquerdo e um segurança do lado direito. Mas presta atenção nisso. Esse aqui, fica aqui. Não, você, não, do meu lado esquerdo está errado. Volta, vem para cá, você vai ser a coisa que não presta. Marcinho sempre é a coisa que não presta. Ele sabe que eu posso fazer isso, pelo amor que eu tenho. Do meu lado direito está Cristo. Servir o Senhor. Quem entendeu? Servir o Senhor. Cristo. Servir no Senhor. Essa barba de muçulmano aqui. Ao Islã, um representante aqui. Filho de Maomé. Olha aqui. Olha isso aqui. Eles não sabem não, mas ele é. Está aqui. Um muçulmano. É uma representação. Isso é uma hipótese. Todo mundo aqui é maduro para saber isso, né, queridos? Amém? Oh, meu Deus do céu. Oh, cantas nébia. Ah, Senhor, quanto tempo esperei por esse momento. Deixa eu recostar minha cabeça no teu peito, Senhor. Oh, Senhor, é tão bom te servir. Tu não sabe o quanto que eu te amo, Senhor. Amém? Tá certo servir o Senhor? Tá certo encostar a cabeça no peito do Senhor? Tem alguma coisa errada aqui, pessoal? Servir o Senhor. Você quer uma bacia para lavar seus pés? Quer um pão de queijo, um café? Hã? A gente vai chamar Marta, chama Maria também dessa vez, chama todo mundo. Esse Jesus aqui é bom demais, não quer nada, nem café ele quer. Pois é, não tem nada para fazer mesmo, né? Vou te servir. O que o senhor está precisando? O que o senhor está precisando? Um pirão, Mas o que Jesus diz na verdade? O que eu sou? Eu sou membro do quê? Presta atenção, gente. Gente, isso aqui é lindo. Eu sei que eu estou brincando, mas isso aqui é lindo. Eu sou o quê? Eu sou membro de quê? Do corpo de Cristo. Jesus salva. Jesus cura. Cura ou não cura? Sim. Você presta atenção, Senhor. Jesus cura, salva, liberta. Ele faz isso só na igreja. Só na igreja. Só a igreja precisa de cura. Só a igreja precisa de libertação. Só a igreja tem que ter misericórdia. Só a igreja, porque nós somos a igreja elitizada. Nós somos os homens da elite. É isso? O que é servir o Senhor? É entender que para com Ele, eu sou membro do corpo do Senhor. Ele, enquanto cabeça, me dá uma direção. E é Ele que me faz enxergar. Está vendo aquele muçulmano ali? Está vendo aquele filho de Deus? Ele não é um filho de Filisteu. Ele não é um filho de Jezabel. Ele não é um filho da Palestina. Ele é um filho do Deus Altíssimo. E eu fui chamado para servir. Aplauda o Senhor. Pode descer. Eu fui chamado para servir. Esse é o significado de servir no Senhor. É servir. Não importa a raça, a etnia, não importa o credo, não importa a cor, não importa nada. Pare de julgar, pare de ficar olhando torto.
Deus chamou você para iluminar. E a iluminação começa hoje, meu irmão. Não queira ser luz apenas na eternidade futura, se você não aprender a ser luz hoje. A luz quebra barreiras. A luz não considera as diferenças, porque a luz é a expressão. A luz é a expressão mais imediata, a luz é a expressão mais imediata, mais abrangente, mais acolhedora do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque está escrito que Ele também nos chamou para ministrarmos e sermos o ministério da reconciliação. Diga amém. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo inteiro, glória a Deus, não imputando sobre os homens as suas falhas, não imputando sobre os homens as suas transgressões, mas Ele também nos chamou para sermos embaixadores, Ele nos chamou para sermos luzeiros, filhos de Deus, para alcançarmos outros filhos de Deus. Nós enquanto primeiros, nós enquanto primícias, nós enquanto aqueles que vão alimentar o fraco e o necessitado, e dizer: vem aqui, coma do pão de Cristo, coma do pão de Cristo. Onde está o pão de Cristo? Eu vou te apresentar o pão de Cristo. Eu não sou o pão, mas eu posso dizer: onde está este pão? Está dentro de você. Creia no pão, creia na verdade, creia na palavra. Então, o vencedor é aquele que reage. O vencedor, ele vence o maior desafio, que é ouvir a voz do Espírito. Então ele segue o Senhor, ele serve o Senhor, e ele serve no Senhor. E para encerrar, em 5 minutinhos, o vencedor, também por ouvir pelo Espírito, é aquele que ama a segunda vinda do Senhor. Quantos aqui amam a segunda vinda do Senhor? E amar, queridos, a segunda vinda do Senhor não é o mesmo que decorar textos de escatologia. Quem entendeu a diferença aqui? Amar não é entender os textos de escatologia, ou saber localizar, ou a melhor interpretação. Eu repito, você é futurista, você é preterista, ou você é idealista simbólico? Eu não sei, eu só sei que eu amo a segunda vinda de Cristo. Eu não sei, eu não tenho respostas. Ah, pastor, mas essa igreja é muito fraca então. Você é muito fraco, você, sabe, é um pastor que não sabe nem pregar escatologia. Você não sabe o que significa aquele símbolo. Eu não sei, ou o que eu sei é muito pouco, ou de repente o que eu sei não é aquilo que você sabe, ou aquilo que eu acredito também não é aquilo que você acredita. Eu não sei, mas isso não vai fazer a diferença real e verdadeira. A diferença real e verdadeira não é saber o nome da besta. A diferença real e verdadeira não é saber se ela é europeia ou islâmica. A diferença real e verdadeira não é defender uma bandeira escatológica, uma bandeira sistemática e teológica de pré-tribulação, ou de mid-tribulação, ou de pós-tribulação. A diferença verdadeira não é construir um bunker e armazenar comida e água embaixo da terra, porque eu acredito que eu vou estar passando pela grande tribulação e eu preciso me unir à turma dos sobrevivencialistas. Esta não é a diferença verdadeira, porque eu acredito piamente, eu acredito cabalmente, sendo antes, durante ou depois, eu sei que Jesus voltará. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei onde eu estarei, onde você estará, mas eu sei de uma verdade inabalável, que não está amarrada a nenhuma escola profética ou escatológica. Talvez você não concorde comigo, preterista. Talvez você não concorde comigo, idealista simbólico. Talvez você não concorde comigo, futurista. Talvez você não concorde com nada, mas eu sei que você crê, eu sei que você acredita que Jesus Cristo voltará a segunda vez.
E é isso que nos une, é isso que nos faz ouvir a palavra e reagir à palavra. É isso então que nos faz seguir o Senhor por onde quer que Ele vá. É isso que nos faz estar ouvindo e reagindo à voz do Espírito, que nos faz então servir o Senhor e no Senhor. E é isso que nos faz amar a segunda vinda de Cristo. Se coloque de pé, eu quero ler o último versículo, e você de pé, já se preparando. Qual é o maior desafio de um vencedor? Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Esse desafio, uma vez sendo compreendido e vencido e superado, me faz seguir o Senhor, amém? Me faz servir o Senhor e no Senhor, me faz amar o Senhor, amém. E o versículo 20 do último capítulo de Apocalipse diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz. Quem é que dá testemunho dessas coisas? É João? É João que assinala, é João que revela? É João que endossa o livro? É o Senhor. Talvez eu venha. Eu vou pensar no caso de vocês. Eu vou pensar. Dependendo se vocês forem fiéis a mim, talvez eu venha. Não, talvez eu venha. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente, venho sem demora, amém, Maranata, vem, ó Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia. Ministério de louvor, Maranata, vem Senhor Jesus.